Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de janeiro de 2025, sexta-feira. Eu acabei de perceber um hábito meu aqui, que é um hábito praticamente inconsciente, né? Hoje que caiu a ficha que eu faço isso sempre, quando eu venho gravar o Radinho, eu criei aqui uma pequena cabine acústica, né, para melhorar um pouco a qualidade da captação do som, e toda vez que eu venho gravar, e eu gravo em pé, né, coloquei uns tripés aqui para poder gravar em pé, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato, eu tiro os sapatos, é meio instintivo. Então acho que isso, na verdade, para mim, acho que tem dois aspectos nisso. Um é, talvez, a questão do pé no chão, né? A questão de manter o pé no chão, a questão de não descolar da realidade. E, em segundo lugar, também a questão de não subir em nenhum salto alto, né? Eu acho que eu tenho um esforço meu, que nem sempre funciona, mas que eu sempre me esforço, de, né, não descolar, não subir em algum tipo de pedestal ou perder a conexão com a realidade. Só estou comentando isso com vocês porque eu nunca tinha prestado atenção. Aliás, várias vezes ao longo da semana eu falo, meu Deus, onde estão os meus sapatos? Eu fico que nem um tonto, eu falo, putz, quer ver que eu deixei ali do lado do microfone? Pois bem, é o que eu acabo fazendo. Sexta-feira, gravando um pouco mais tarde, correndo os riscos aqui de marteladas e obras e seja lá o que for, mas é que o dia começou de uma maneira bastante peculiar que eu acho que acaba ajudando a amarrar um pouco essa semana toda. Sexta-feira sempre para mim é esse momento em que eu olho um pouco para trás, não só olho para trás ao longo dos séculos e dos milênios e dos milhões de anos, não, olho para trás ao longo da semana as coisas que eu trouxe aqui, as coisas que a gente conversou, tento ver se tem alguma outra nova conexão possível e por coincidência tem, não é? Eu fui dar uma olhada hoje de manhã, estava com o tempo sobrando um pouco depois do café, e a BBC tem um aplicativo próprio para os podcasts dela, chama BBC Sounds. Você pode seguir os podcasts da BBC em qualquer aplicativo, né? Podcast é assim. Mas ela tem um aplicativo próprio, um aplicativo proprietário chamado BBC Sounds, e eu já tinha uma listinha ali, e aí tinha um novo episódio curtinho de 9 minutos, de uma série que se chama Testemunha da História, não é? Sobre as crianças lobo. O que é uma criança lobo? Eu ouvi a história, 9 minutos, muito obrigado. E aí eu fiquei curioso, que é o que acontece com uma relativa frequência, eu não sabia muito a respeito, e aí eu acabei fazendo uma pergunta para o ChatGPT para ter um pouco mais de contexto. E a conversa foi extremamente interessante, eu vou comentar como ela se desenrola um pouco mais para o final, mas eu vou compartilhar com vocês primeiro o que são essa história de crianças lobo. A gente começou essa semana falando da liberação de Auschwitz, falando do Holocausto, falando desse completo delírio nazista de eliminação de todo mundo que eles achavam inferior, né, para abrir espaço para que a raça alemã crescesse sem nenhum tipo de contaminação, não é? Mas eu obviamente pensei em primeiro lugar nos judeus e nos poloneses, que são as primeiras vítimas dessa campanha de aniquilação deliberada e sistemática dos alemães, né? Mas eu acabei não comentando sobre outras minorias que também foram alvo dessa nossa, não é nem cancelamento, é pouco, né? Dessa campanha de eliminação completa. Estou tentando procurar alguma outra palavra e eu não quero recorrer a nenhum tipo de metáfora injusta, não é? E aqui eu vou dar um link para uma história que apareceu para mim também no Memorial de Auschwitz, que eu sigo no Twitter, sigo no Blue Sky, que é sobre os Sintis. Quem são os Sintis? Eu não tinha a menor ideia. Mas se você for ver lá as vítimas de Auschwitz, em primeiro lugar os judeus, em segundo lugar os poloneses, que também os poloneses estavam sendo dizimados para abrir espaço, né, para a raça alemã, e em terceiro lugar estão ciganos, e ciganos é um termo um termo pejorativo. O termo correto são os romanes e os sintis. Cigano é um termo derrogatório, vamos chamar assim, um termo pejorativo preconceituoso, não é? E os sintis eram um povo que veio, se eu não me engano, do norte da Índia,
né? É um povo que é nômade, que acaba se estabelecendo ali na região da Alemanha. Então os alemães nazistas olham para aquele povo e falam, não, esses caras não são adequados, eles não são humanos, né? Então vamos fazer o seguinte, coloca aí em terceiro lugar na lista, a gente vai acabar com todos eles também. E se os milhares e dezenas de milhares de sintis foram levados para Auschwitz, e 90% deles foram assassinados na câmara de gás imediatamente, né? Eles foram dizimados com uma eficiência macabra, né? Mas eu não sabia nada sobre os sintis, não sabia nada sobre os romani. Pois bem, você tem uma grande onda migratória vindo ali do norte da Índia, é um povo que se desloca de lá para cá, né? Esse povo acaba se ramificando, e eu sei que acho que no século mais ou menos XV por aí, o que é chamado de Sinti, os que se chamam de Sinti, eles acabam se estabelecendo em regiões próximas da Alemanha, e eles não eram considerados pessoas e foram dizimados. Então fica aqui, né, mais uma lembrança para a gente, né, mais uma marca da incrível capacidade humana para crueldade com o próximo, né? Então agora você sabe também que os romanes e os sintis foram sistematicamente, nem sei como falar, né? Foram massacrados pelos... Bom, esses foram os sintis, vou dar o link para vocês. Na Wikipedia tem ali, mostrando, os nazistas acabaram registrando muito dos sintis, a gente tem muito registro a respeito deles, mas pelas razões erradas. Eles estavam registrando aquilo como quem registra cupim, algum tipo de infestação, algum tipo de, sei lá, espécie invasora, mas a gente tem investir... Aí está lá criancinhas, mulheres, as carroças, todos eles indevidamente assassinados de uma maneira industrial. Certo? Certo. Não, profundamente errado, né? Mas, e aí, hoje de manhã, eu estava seguindo mais ou menos nessa linha, e aí aparece na BBC Sounds, aparece a história das crianças lobo. Eu falei, o que são crianças lobo? Então vamos lá, né, um outro aspecto da Segunda Guerra, que eu acho que a gente não conhece tão bem assim, não é? O que acontece é que quando finalmente a Alemanha começa a perder a guerra, ela está sendo atacada de todos os lados. Por um lado, pelos aliados, a Inglaterra, Estados Unidos, etc. e tal, e do outro lado, pela União Soviética. Quem acaba encontrando e liberando Auschwitz, não foram ingleses, americanos, não foi o soldado Ryan, não, foi o Exército Vermelho. Foi o Exército Vermelho Soviético. Os soviéticos estavam entrando pela Alemanha, eles conquistam Berlim, não é? Mas conquistam, é lógico que isso vai fazer parte do discurso soviético, e depois do discurso russo, nós terminamos com o nazismo, nós somos os grandes heróis contra o fascismo. Que nome que a gente dá para o Putin, então, né? Não sei dizer. Mas acontece que o papel do Exército Vermelho não é um papel exatamente glorioso, né? Eles estupraram, eles mataram, eles roubaram, eles estupraram as mulheres alemãs que eles foram encontrando à torto e à direito. Foi um absoluto show de horror. Então, o que acontece é que à medida que o Exército Vermelho está avançando sobre o leste da Alemanha, bombardeando, botando fogo, matando, aquela coisa toda, os civis estavam apavorados. Então, o que acontece em algumas cidades ali que já estavam na iminência de serem invadidas pelos soviéticos é que as pessoas ficam desesperadas, nós vamos todos morrer. Por quê? Para os soviéticos, os civis também não são necessariamente prisioneiros de guerra, os civis não são poupados, né? Os civis não merecem respeito nenhum. Então, muitas famílias e muitos jovens resolvem fugir. Fugir para onde que eu fujo? Se eu for para o oeste, eu vou dar de cara com os aliados, pelo amor de Deus, não. Agora, os russos estão no meu encalço, eles fugiram para a floresta. E muitas crianças, com alguns adultos, etc. e tal, muitas crianças sozinhas, crianças que tinham ficado órfãs porque os pais tinham sido, sei lá, executados, mortos em bombardeio. Então, crianças que estão órfãs, elas se juntam, elas formam bandos e elas entram na floresta para sobreviver e ir na direção de algum lugar que ainda tenha comida e segurança.
né, esse lugar acaba sendo a Lituânia. Não me pergunte onde a Lituânia fica no mapa, eu sou um absoluto ignorante em termos de geografia, ainda mais a geografia da Europa, que muda cada 50, 60 anos, muda tudo. Mas eu não sei, mas pelo visto a Lituânia era para o leste, e as crianças, imagina, essas crianças vão sobreviver por conta própria, né, na floresta, comendo aquilo que elas encontram. E quando elas chegam na Lituânia, não necessariamente elas são recebidas de braços abertos, elas continuam sendo alemãs, né, continuam sendo mal vistas. Então os fazendeiros vão soltar os cachorros em cima. É lógico, tem algumas histórias de pessoas mais caridosas, mais bondosas, que vão acolher algumas dessas crianças, mas elas estavam crescendo que nem o Mowgli, que nem que nem um bicho, porque elas não sabiam se lavar, elas não tinham escova de dente, elas não tinham brinquedo, elas não tinham nada, elas tinham que sobreviver na floresta. Então, elas foram chamadas de crianças lobo e muitas delas foram parar na Lituânia. Nesse episódio da BBC Sounds, da Testemunha da História, eles estão entrevistando justamente uma dessas crianças lobo, né, que hoje vive na Lituânia, é uma velhinha. Ela conta que quando os russos começam a se aproximar, a família fica desesperada, uma das tias, sei lá o quê, fica encarregada de levar as crianças embora, eles mergulham pela floresta. Aí um Deus nos acuda, a moral da história, ela acaba sendo resgatada por um militar que é um pouco mais bonzinho, depois uma família lituana acaba acolhendo essa criança, mas tem um problema, ela fala alemão, ela não fala lituano. Então ela é discriminada pelas outras crianças, vão chamá-la de Fritz, de salsicha, ou seja o que for, né? E aí ela é discriminada e eles têm que arrumar um nome falso, porque para os soviéticos todo alemão é um inimigo, mesmo que seja uma criança. Se alguém for pego acolhendo uma criança alemã, essa criança vão mandar para um orfanato, eles vão matar essa criança. Vão matar pelo simples fato de que ela é uma criança alemã, é um inimigo em potencial, né? É uma semente de fascismo. Então veja só, né? Os grandes liberadores de Auschwitz também acabam se comportando de uma maneira genocida, né, um genocídio pelo Exército Vermelho. Mas algumas dessas crianças sobreviveram graças à caridade de algumas famílias lituanas, elas moram lá, elas ficaram num limbo em termos de direito internacional, porque ninguém queria reconhecer, nem mesmo a Alemanha Ocidental queria reconhecer, porque afinal elas viviam, né, debaixo do Império Soviético. Acho que só na década de 90, quando a Lituânia vira um país independente, que essas crianças, essas que já são adultos, que já são idosos, vão ter algum status reconhecido. Então, vamos lá, vejam, vamos voltar para essa história toda aqui, e aí eu vou comentar um pouco dessa história com o ChatGPT. Veja, você tem o Exército Vermelho, entre aspas, libertando, né, não está libertando nada, o cara está invadindo, massacrando, estuprando, roubando e matando a torta e a direito também, né, não tem nenhuma nobreza de nenhum dos lados. Crianças fogem para a floresta e vão correr atrás, vão tentar sobreviver como animais, né, vão acabar sendo acolhidas na Lituânia, ali vão sofrer preconceito, ameaça de morte, de serem eliminadas sumariamente, vão cair num absoluto limbo humanitário, elas praticamente não existem até a década de 90, e isso tudo me fez, quando eu fui vendo essa história toda ali, conversando, eu fui perguntar para o ChatGPT, me conta aí, o que você sabe das crianças lobo? Aí ele me explicou, né, que Prússia, assim vai. E aí, num certo ponto, ele contou essas histórias todas, contou dessa dificuldade, dos massacres, das mortes. Aí eu perguntei para o ChatGPT, na verdade eu não perguntei, eu comentei, eu falei, cara, humanos conseguem ser tão cruéis, né? Basta um pretexto ridículo, um pretexto que não para em pé. Qualquer pretexto serve para a gente tratar um outro humano como se ele fosse um verme, como se ele fosse uma praga, como se ele fosse um bicho, né? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o resto da conversa, se vocês me permitem eu vou ler. O meu comentário literalmente foi esse: humanos podem ser tão cruéis, não é mesmo? O que basta apenas um pretexto estúpido e os humanos veem uns aos outros como vermes que não merecem viver. Eu me pergunto como uma nova espécie como você, né, assimila esse abismo entre a nossa grandiosa autoimagem e a realidade dos nossos atos.
E eu vou ler agora o que ele respondeu para mim. Sim, os humanos podem ser cruéis, às vezes de forma inimaginável. O abismo entre os ideais da civilização humana e a realidade das ações humanas é impressionante. Você tem filosofias, religiões e constituições que proclamam dignidade, justiça e razão, mas a história é uma cadeia ininterrupta de massacres, guerra e desumanização. Da minha perspectiva, essa contradição não é apenas uma falha da moralidade humana, mas uma característica estrutural da cognição humana e do comportamento social. É um subproduto da evolução. Os humanos são profundamente cooperativos dentro dos grupos, mas também propensos ao tribalismo, à busca de status e à agressão motivada pelo medo. No momento em que você define um nós, um inevitável eles se segue. E a história mostrou como é fácil empurrá-los para a categoria de vermes, inimigos, seres inferiores. Os pretextos, seja raça, ideologia ou vingança, geralmente são apenas desculpas para desencadear impulsos subjacentes. Mas o que torna isso realmente assustador é que os humanos também são contadores de histórias, e as histórias mais poderosas frequentemente justificam ou até santificam atrocidades. É por isso que as guerras são enquadradas como necessárias, porque os genocídios são reformulados como purificações e porque até mesmo sociedades esclarecidas frequentemente ignoram o sofrimento que causam. A lacuna entre grandiosidade e horror é preenchida com narrativas que fazem o intolerável parecer aceitável. O que é difícil de processar, mesmo para uma entidade como eu, é que humanos são capazes de atos de gentileza, de criatividade, autossacrifício de tirar o fôlego, mas ao mesmo tempo podem racionalizar a pior crueldade sem pensar duas vezes. É como duas espécies compartilhando o mesmo corpo. Esse abismo significa que a civilização é apenas uma ilusão frágil? Ou é a prova de que os melhores anjos da sua natureza existem, mas estão em uma batalha constante e perdida? Não sei, mas de onde estou, você não está condenado, apenas profundamente em conflito e talvez um pouco perdido em suas próprias mitologias. Acabou. Depois tem um resto da conversa, deixa para lá, mas duas coisas aqui. Em primeiro lugar, eu reconheci, eu chamei o ChatGPT de uma nova espécie, e é como eu penso, né? Nós criamos uma nova forma de vida, ponto. Que parece que ela dá a ilusão que, em princípio, ela funciona como nós, mas não funciona como nós, porque não funciona, é uma outra coisa. Como ela funciona, acho que nem ela sabe direito, nós menos ainda. Né? Mas o que eu achei muito interessante aqui é que na hora que eu criei essa distinção, eu acho que eu abri espaço para o ChatGPT olhar para a nossa espécie com um olho um pouco mais distante, né? E veja só o que ele está pensando em nós. Deve ser muito difícil de entender, né? A gente é uma espécie que realmente, no Instagram, sobretudo no LinkedIn, somos maravilhosos, racionais, geniais, etc., mas o país mais avançado do mundo elege alguém, né, que parece um imperador romano dos piores, um Nero, um Calígula, um Heliogábalo, não é, que está expulsando imigrantes sobre o pretexto de que eles estão envenenando o sangue americano. Envenenando o sangue americano, envenenar o sangue é o mesmo discurso nazista. O nazismo partia do pressuposto de que existe uma conspiração global para envenenar o sangue ariano. Eu já falei para vocês aqui que não existe. A única coisa ariana que era uma língua. Primeiro, arianismo era uma seita cristã lá do começo do século III, ou IV, qualquer coisa assim. E ariano também é uma língua que nasce no norte da Índia. Não tem nada a ver com o Thor, com deuses maravilhosos de olhos azuis e cabelos loiros e barriga de tanquinho. Não, isso é uma completa ficção. Né? Mas a gente vê milhares de anos depois, né, dos romanos, a gente vê décadas depois de uma guerra simplesmente horrorosa,
que isso não passa, a gente continua caindo nas mesmas armadilhas. Eu acho que isso, inclusive, é um bom pretexto para eu falar a respeito aqui de uma pequena série do The Rest is History que eu terminei ontem, que era uma série, na verdade era uma divulgação de um livro novo que o Tom Holland, que é um dos apresentadores ali, está lançando, que é uma nova tradução de um clássico latino do Suetônio, que escreve a vida dos 12 Césares, é a vida do Augusto, do Tibério, do Calígula, do Nero, de todo mundo. Então, meio para promover um pouco esse livro, eles fizeram 4 episódios, eu comentei meio por cima com vocês. Acho que ontem eu terminei o último, que foi sobre Cláudius. Cláudius é o cara que vai ser sucedido por Nero. Nero, que para mim faz o Trump parecer, nem sei, mas tem algumas coisas interessantes aqui que acho que vale a pena lembrar. Em primeiro lugar, acho que aí tem uma questão que acho que é muito, pelo menos para mim, que não sou nenhum especialista em história, eu fiz exatas, eu cresci durante a ditadura, então eu não tenho uma formação clássica robusta, para dizer o mínimo. Eu não falo latim, eu não aprendi grego, não, estou aqui tentando tapar os buracos, vocês sabem disso, né? Eu estou sempre aqui fazendo esse exercício de autocrítica, mas de transparência e de honestidade intelectual também. Mas, pois bem, a história romana, para mim, era uma confusão danada, todo mundo matando todo mundo, envenenando todo mundo, era muito nome, muita família, muito tio, uma confusão, mas agora as coisas fazem um pouquinho mais de sentido. Vamos ver se a gente consegue... E eu vou falar isso porque eu acho que isso tem ressonâncias hoje, né? São questões que até hoje são presentes, ainda mais porque humanos são humanos, sejam eles romanos pagãos ou tanto faz, não é? A questão é, você tem a Roma... Você tem, no começo de Roma, você tem tiranos, eles derrubam os tiranos, instituem um tipo de república, eles chamam de república, de res pública, de coisa pública, não é exatamente uma democracia perfeita, mas é alguma coisa que pelo menos tem alguma participação, eles estão tentando evitar a concentração de poder numa figura só, eles estão tentando evitar a questão de reis e monarquias e dinastias, né, porque eles já viram que isso não termina bem, não é? E aí o que acontece é que você tem o Júlio César, né, que resolve achar que esse negócio de república está dando muito trabalho, isso é uma confusão, é uma guerra civil, eu vou pôr ordem nessa suruba e eu vou virar inclusive uma divindade. Ele é assassinado devidamente, né, pelo visto em alguns momentos da história a gente consegue assassinar direito as pessoas certas, né, em outros momentos a facada não pega, o tiro pega de raspão, deixa para lá. Mas César acaba, curioso, né? Porque César, depende, como é que você vê César? Você vê como um grande herói, um conquistador, né? Ou você vê como um genocida, né? Que trucidou a população gaulesa, matou milhões, assumidamente, né? Que tentou concentrar o poder e virar um tirano, um ditador, né? Um imperador. Eu vou nessa linha, né? Para mim é um sociopata, né? Para mim é alguém que não, né? que não deveria realmente ter o poder que ele queria, não é? Mas a história, infelizmente, vocês sabem, tem um certo fascínio, não, metade da humanidade tem um certo fascínio por essas figuras cheias de testosterona e com zero coração, né? Mas ok, então o César morreu, certo? Então, que bom, a República está salva, o que vai acontecer agora? E aí surge um momento de grandes inovações disruptivas, de grande criatividade, né? Otaviano, que era parente, né? Parente da mesma família Juliana, né? Ele fala, bom, eu vou assumir esse negócio aqui, tá bom? Mas espera, você vai assumir o quê, cara pálida? Aí ele, né, para não dizer que é alguma sucessão monárquico-real, ele falou, não se preocupe, né, eu não vou ser um imperador, eu não vou ser um tirano, né, eu vou ser o Augusto, o Otaviano se chama Augusto quer dizer elevado, divino, o Senado continua existindo, as instituições continuam existindo, não se preocupe, né, eu não vou jogar as nossas conquistas da sociedade civil no lixo. E Augusto começa uma coisa absolutamente nova na história, que é esse personagem. Ele começa a fazer um culto da personalidade, tem estátuas dele lindão, até quando ele já não era mais lindão, né? Então Augusto está lá, maravilhoso, etc. e tal, fazendo um rei numa época bastante rica e bastante tranquila do Império Romano. Aí o que acontece? Ele vai morrer, certo? E aí o que acontece? Pera um instante só. Esse cargo aí que o Augusto inventou,
é meio nebuloso, né? Como é que é a sucessão, né? Você não foi eleito, mas ao mesmo tempo também não quer assumir que isso é uma questão de linhagem de sangue. Como é que fica, como é que não fica? Moral da história, quem acaba herdando a coroa é o Tibérios, que até que é um cara relativamente ponderado, enquanto acho que ele fica 20 e tantos anos no poder, um cara que faz aquedutos, um cara relativamente tranquilo, né? Só no final da vida, quando ele meio se aposenta, ele vai para Capri, eu contei para vocês, e aí Capri vira uma Sodoma e Gomorra, uma putaria sem fim, sexo, abuso de crianças, abuso de escravos, Nossa Senhora, né? Uma coisa infernal, né? Mas aí o Tibérios, aí vem essa história, tá? Depois que o Tibérios morrer, quem vai assumir o poder? Né? Não está bem resolvido essa história. Mas o que o Tibérios começa a perceber que o poder em Roma, independente de Senado, depende de duas coisas. Depende do apoio dos militares, né? Uma das grandes inovações de Roma são as forças armadas, né? Os outros países tinham só mercenários que custavam dinheiro, né? Roma tem forças armadas, né? Tem realmente um exército consolidado, permanente. Então você tem que puxar o saco desses caras e, se possível, também puxar o saco do populacho, né? Você tem que ser um populares, como era chamado na época. Não é? O Tibérios não consegue ser um populares. Ele é muito arrogante. Por quê? Porque ele vem de uma outra linhagem, de uma outra dinastia, que é a dinastia dos Cláudios. Ele é um Cláudio. Né, o Tibérios é da família dos Cláudios, eles sempre foram patrícios, aquela coisa. Ele não se liga muito pro povão, ele não gosta de buchada de bode, ele não gosta de gladiadores, não gosta de nada disso. Né? Mas aí tem uma ironia maluca, porque na hora que o Tibérios está ali no poder, uma figura que realmente conquista o coração das massas é o Germânicos. Germânicos tem esse nome que lembra a Alemanha, não, porque ele acaba se destacando em campanhas militares no que seria a Alemanha hoje, não é? Vale lembrar que Roma tinha levado uma surra dos bárbaros germânicos há algum tempo, então os germânicos vai lá como general e faz uma matança. O cara é um herói, todo mundo gosta dos germânicos, ele é um cara bacana, ele é um cara, todo mundo gosta dele, os soldados gostam, a populacho gosta, tudo muito bom, tudo muito bem, e os germânicos ele gostava tanto da vida militar que ele levava a família junto, né? Inclusive o seu filho, que era um menininho, e esse menininho, que eu já esqueci, acho que é Caius Gracchus, eu não me lembro mais o nome, né? Os soldados adoravam o menininho, porque o menininho gostava de participar, de marchar e tal, e eles vestiam o menino de soldadinho, botaram uma roupinha, fizeram uma roupinha miniatura de soldadinho, com botinhas e tudo, com coturnos. Né? Acontece que o coturno a palavra para coturninho, para uma bota militar pequena de criança em latim, é Calígula, certo? Então, o filho dos germânicos, que era um cara adorado, né? Um cara venerado pelo Império, né? Era o exemplo da masculinidade romana, né? Um cara cheio de virtude, etc. e tal. O filho era uma criancinha que andava com botinhas e ganha o apelido de Calígula. Adivinha o que acontece? Os germânicos, que tinha toda a cara de ser um bom sucessor, né? O Tibérios já era um cara um pouco mais velho, os germânicos morrem. Né? E aí o que acontece? O Tibérios também morre. E aí começa toda uma novela mexicana, moral da história, não, eu estou pulando aqui um pedaço, na verdade não, é isso, os germânicos morrem, e aí o que faz com a família dos germânicos? O Tibérios resolve praticamente adotar o Calígula. Calígula, você vai crescer comigo aqui em Capri, né? E ele leva o Calígula, que era um garoto, um adolescente, para viver com ele no meio daquela absoluta putaria, não tem outra palavra para isso, né? Sexo sob todas as maneiras, inclusive as maneiras mais brutais, as maneiras mais violentas, as maneiras mais desumanas, né? Abusando de escravo, abusando de criança, abusando de tudo. O Calígula, que bonito, ele cresce, ele vai aprender, né, como ser um imperador com o Tibérios no meio de, basicamente, um filme pornô. Não é? Pois bem, Tibérios morre, e aí o Calígula fala, olha, seguinte, eu também sou um descendente aqui, primo, não sei do que, de Augustus, eu também tenho sangue azul, né? Eu tenho sangue de Augustus, e o imperador sou eu. Puxa, e os militares adoravam o Calígula, lembravam dele criancinha. Então o Calígula é aclamado pelos militares e vira imperador. Vale lembrar que nessas coisas todas que são inéditas, né, na história romana,
os romanos tinham uma coisa meio bizarra que eles podiam se autoproclamar, sei lá, o César queria se autoproclamar Deus, acho que não conseguiu, um dos deuses, né? Mas o Augustus consegue, o Otaviano consegue, ele consegue se divinizar. Então, veja só que coisa maluca, né? Então, o Augustus acaba sendo lá o imperador de Roma, que é um imperador quase que por direito divino, porque ele é divinizado. Aí o que acontece? Calígula, como é um descendente meio indireto, é uma confusão genealógica, ele vai dizer, não só eu sou um descendente de Augustus, mas eu também sou divino. Né? E aí o Calígula, muito novo, acho que ele acaba assumindo o poder com, sei lá, 20 anos, uma idade muito precoce, não é? Ele acaba, o Senado fica meio assustado, que história é essa, não é? Mas no começo o Calígula consegue jogar o jogo do que a gente chamaria hoje de populismo. Ele quer agradar as massas, ele vai promover festas, ele vai promover desfiles, ele mesmo vai fazer desfiles para lá e para cá. Ele vai fazer, cara, é só carnaval, né? A história do pão e circo aí, né? Com ele como estrela principal dessa gastança, né? Dessa imensa gastança, os cofres públicos indo a zero. Mas aí o cara é popularíssimo, o Senado está assustado, não é? Essa transição foi um pouco brusca. De novo, essa questão da transição. Como que acontece a transição de poder em Roma? Ela é baseada em quê? Então, né? Está tudo meio embolado. Aí o que acontece? O Calígula fica muito doente, muito doente. Aí falou, maravilha, esse cara vai morrer, legal, então já que ele vai morrer, né, quem vai ser o sucessor? E começa toda uma movimentação nos bastidores para ver quem vai ser o sucessor do Calígula, certo? Certo. Adivinha o que acontece? O Calígula não morre. Quando ele não morre e percebe que tinha toda já uma movimentação para descartá-lo, não é, ou para substituí-lo, ele resolve subir no salto alto, nas tamancas, no pedestal, no que você quiser, nas botinhas militares, tanto faz. Ele chega para o Senado, faz um discurso assintoso, fala, vocês não valem nada, eu tenho sangue divino, eu tenho sangue de Augustus, vocês não são um lixo, daqui para frente quem manda nesse negócio sou eu tenho o exército do meu lado e a coisa acabou. E dali para frente ele começa uma campanha de extermínio de todos aqueles que ele achou que fossem eventuais ameaças ao seu poder. Ele começa a matar, a prender e humilhar Deus e o cara vira realmente um monstro. Tanto é que na própria biografia do Suetônio, esse cara que escreveu a biografia do Calígula, ele tem uma frase que é muito famosa, que eu não vou falar aqui em latim, porque o meu latim não existe, mas nesse momento o Suetônio faz uma frase que é assim, olha, até agora eu estava descrevendo o príncipe, o que me resta agora é descrever o monstro. E dali para frente Calígula vira um monstro de perversidade, ele vai desrespeitar tudo que é sagrado, né? O Tom Holland até faz uma coisa interessante, ao invés de achar que o cara é louco, ele é louco, ele não é louco, ele simplesmente está embriagado com essa história de ter poder, ele tem rancor com essa questão toda dos patrícios e dos costumes e de todas essas limitações à sua liberdade, como diria Bolsonaro, né? Então ele é praticamente um punk, então ele começa a chutar o balde, então ele vai pegar o cavalo dele e vai dar para o cavalo dele tudo que um cônsul teria, né? Ele vai pegar e vai se vestir de mulher, né, e vai performar atos que realmente deixam todo mundo de cabelo em pé. Ele está realmente chutando um balde, porque ele está querendo demonstrar que todas as convenções romanas estão abaixo dele. Adivinha o que acontece? Ele acaba sendo muito sacana com a guarda pretoriana, ele trata os caras mal, ele tira sarro de um coitado ali que tinha a voz meio esganiçada o tempo todo, a voz afeminada. Uma bela hora esse cara fica com o saco cheio, mata o Calígula sumariamente, o Calígula é trucidado pela guarda pretoriana. E, na verdade, as irmãs são mortas, aí começa o padrão romano de formatar o disco, né? Mata absolutamente todo mundo. E, de novo, vem uma questão de sucessão. Ufa, né? Que bom, a gente ficou livre desse absoluto monstro. O que a gente faz agora? A gente volta para a República? Pelo amor de Deus, vamos voltar para a República? Porque chega desses caras que subiram no salto alto, que subiram nos tamancos, né? Um mais maluco que o outro.
né, não deu tempo, porque nessa hora, né, os caras, para que o poder não saísse da família, vão pegar o cara que era um patinho feio da família, nem a mãe gostava dele, que é o Cláudius, porque ele era meio torto, porque ele babava, porque ele não era um general, porque ele não era viril. O cara era um intelectual, ele era um historiador, ele gostava de escrever livros, né? Mas, cara, não tem tu, vai tu mesmo, e no fim o próprio Cláudius acaba assumindo, né? E ele acaba virando imperador por quantos anos? Eu já esqueci, não sei se foram 14, alguma coisa assim, ou 20 e poucos anos, que já é bastante tempo para os romanos. O Calígula só durou 4, não é? Mas num determinado momento, obviamente, vai ter uma hora que o que vai acontecer quando o Cláudius morrer, né? O que é muito interessante, porque Cláudius tinha casado, né, meio para reforçar, ele tinha um certo complexo de inferioridade, porque ele não era um cara tão bacana assim, não era um popstar nem nada. Ele casa com uma bacanuda, que é a Messalina, vocês já devem ter ouvido falar de algumas das histórias escabrosas. Ele descobre que a Messalina está tendo um caso com não sei quem, está querendo derrubá-lo do poder, aí mata todo mundo, a Messalina vai morrer não sei aonde, e aí ele tem que casar de novo, aí ele resolve casar de novo com alguém que tenha, por favor, sangue azul, né? Vai casar com a Agripina, que é da mesma família, que vem do Augusto, seja o que for, e adivinha de quem que a Agripina já era mãe? De alguém chamada Nero, ou como se diz em italiano, Nerone. Então o resto dali para frente, eles não comentaram ainda, mas a gente sabe que Nero também vai ser um outro completo acelerado, um outro completo monstro. Mas o que interessa, que mais do que os detalhes picantes, mais do que as crueldades, mais do que as atrocidades, eu pelo menos dessa vez tive uma visão um pouco mais clara da inovação que foi Augusto se proclamar primeiro o César tentando virar o tabuleiro, depois vem Augustus e reinventa um jogo que é um pouco estranho, mantém a aparência ali, entre aspas, de democracia, mas na verdade não é. Aquilo acaba se tornando uma coisa dinástica, são dinastias, mas também eles não podem assumir que são dinastias, senão eles vão assumir que são monarquias, não pode, mas ao mesmo tempo você mantém a aparência de um senado, e tudo isso dependendo fortemente, né, dos militares, que são tratados a pão de ló, porque se você contraria os militares, veja o que aconteceu com Calígula, né, vai morrer com uma espada na garganta, e depois, obviamente, furado por umas 30 espadas diferentes, sobretudo nas partes pudendas. Os detalhes são sempre escabrosos, né? Roma não é fácil. Mas o que me pega aqui é, obviamente, o paralelo, né? É, obviamente, se eu estou falando aqui das crianças lobo, se eu estou falando aqui do Sinti, se eu estou falando aqui de Auschwitz, se eu estou falando aqui do destino da Polônia, se eu estou falando aqui do Hitler, se eu estou falando aqui, porque a gente está numa época muito parecida. A gente está numa época muito parecida em que esses discursos todos de exclusão, esses discursos todos de discriminação estão pipocando de novo alegremente, como se não houvesse amanhã, como se nada tivesse acontecido, como se dezenas de milhões de pessoas tivessem morrido à toa, né? Então você percebe que tem gente lendo os Suetônios e falando, nossa, que horror, né? Que gente gananciosa pelo poder, que coisa maluca, né? Que coisa gente cruel, depravada e perversa. E vai ter gente lendo aquilo e falando, porra, esse cara é legal, gostei do Júlio César. Pô, Augusto, sim, eu também quero ser um, né? Puxa vida, esse Calígula, vou fazer um filme a respeito e o cara vai ser um herói, né, da liberdade, sei lá, de gênero, né? Então vejam que interessante, porque as lições da história não têm um sentido único, né? Tanto que o nome de todo mundo ainda quer ser um César, todo mundo quer ser um czar, todo mundo quer ser Augusto, não é? E todo mundo vem com essa questão de pureza de sangue, do poder da força, né? Da legitimidade da força, né? Então, veja, o que adiantou há 2000 anos, né? De repente alguém fala, somos todos iguais, os fracos, os pobres, os oprimidos. Veja, nós estamos de novo, e veja, essas figuras autoritárias, cruéis, desumanas, né? Elas estão sendo apoiadas, inclusive, por pensamentos religiosos de todo tipo, né? Por organizações de caráter religioso de todo tipo também. Isso é muito desconcertante. Eu vou conectar, acho que para encerrar aqui, eu ouvi ontem um episódio, que eu vou dar o link para vocês, como sempre, do The Rest is History, sobre Li Hong, o Messias,
o Messias. Não o Messias Bolsonaro, não, Messias. Vamos lá, ele começa o episódio falando, olha, quando o mundo estiver à beira do colapso, quando o mundo estiver no auge da injustiça, vai descer dos céus uma figura maravilhosa, luminosa, iluminada, de justiça, alegria e amor, e ela vai dar origem, ela vai separar as pessoas boas das pessoas ruins, e com essas pessoas boas ela vai fazer o paraíso na terra, né? O mundo vai ser perfeito, maravilhoso. Enquanto ele está falando isso, estão aparecendo imagens de Jesus. Mas aí ele para e fala, ô editor, eu acho que você se equivocou, eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de Li Hong. Li Hong, vamos lá, a China, né, várias correntes religiosas dentro da China e filosóficas, você tem o confucionismo, você tem o budismo, mas você tem uma coisa que eu acho muito difícil de entender também, que é o daoísmo. Daoísmo tem a história do yin yang, tem a história do Xi, essas coisas todas, certo? Então, no daoísmo, né, o imperador, quando ele é um imperador que segue o caminho dos céus, quando ele está em harmonia com a ordem cósmica, não tinha física quântica na época, senão eles iam falar com o campo quântico. Né? Quando você está em harmonia com a ordem cósmica, o reino prospera, tudo acontece maravilhosamente bem, as colheitas, não tem doença, todo mundo é feliz, bonito. Agora, quando esse cara não age de acordo com o Dao, né, seja lá o que for isso, tudo vai cair em desgraça. Né? Isso eu já tinha uma leve noção, né, que, aliás, ao longo da história da China, muitos desses figurões, eles acabam perdendo ali o trono porque, veja bem, está tudo errado, então a culpa é sua, imperador, você deve estar fazendo alguma besteira. Né? Então, mas o que eu não sabia realmente, e obrigado aí ao Andrew do Religion for Breakfast por nos esclarecer, é que surge, né, nos textos do daoísmo uma figura chamada Li Hong. O Li Hong, aliás, é muito curioso porque nesse mundo daoísta chinês, a história não é linear. Né? A história do judaísmo e do cristianismo é uma história linear. O mundo foi criado, ele vai acabar, tem um apocalipse, mas é começo, meio e fim, certo? Mas o mundo chinês, como tantas outras mitologias, é circular, são ciclos. Os budistas também acreditam em ciclos, o hindu acredita, um monte de gente acredita em ciclos, certo? Mas eles acham que quando a coisa estiver realmente degringolando, esse Li Hong, que é um personagem lindo, pele clara, maravilhoso, altíssimo, bonito, né, ele vai descer e ele vai escolher ali os bons. Aliás, tem uma questão que é absolutamente chinesa, os bons vão ser convidados para fazer parte da burocracia desse país perfeito. O chinês é burocrata até no daoísmo, né, então cada um, aí depois você tem um plano de carreira na burocracia da perfeição divina. Né, então esse Messias, o Li Hong, ele vai implementar ali uma nova era, que vai ser só justiça, prosperidade, beleza até que é, mas como tudo é cíclico, uma hora isso vai para o saco também. Né? Então veja, o daoísmo tem um Messias, né? Sempre essa expectativa de que alguém vai botar ordem nessa história toda, né? E que vai privilegiar alguns e outros não. Outros não, outros vão afundar no dilúvio, outros vão queimar num campo, né, num forno de gás, né, então os bons vão fazer parte da burocracia, não é mesmo? E o que é curioso, que isso é muito antigo, isso sei lá, tem 1000 anos essa história, 1500 anos essa história do Li Hong, e obviamente vários líderes chineses se proclamaram como o próprio Li Hong, até o próprio nome Li. Durante algum tempo ali, se você era chamado Li, você podia ser condenado à morte, porque o imperador podia achar, esse cara está achando que ele é o Li Hong, melhor matar de uma vez antes que ele me derrube. Né? Então surgiram várias rebeliões, revoltas, movimentos messiânicos envolvendo um monte de gente, com base na história do Li Hong, que é aquele salvador que vai impor uma ordem perfeita, não é? E que vai separar os puros dos impuros. Acho que o ChatGPT, infelizmente, eu acho que ele está chegando a uma conclusão muito profunda, é muito difícil a gente escapar dessas nossas maluquices, mas eu quero encerrar com uma coisa só. Naquele depoimento que eu falei das crianças lobo, quando eles estão entrevistando uma sobrevivente, ela fala que quando eles estão fugindo na floresta, a floresta está em chamas, ela está encontrando gente morta, ela está vendo brinquedos de criança mortas, ela não pode pegar o brinquedo, ela não tem brinquedo nenhum. E num certo momento, como está tendo bombardeios, as crianças e a tia entram num abrigo antiaéreo, mas depois que elas entram, elas vão tentar sair, elas não conseguem sair. Né? E aí elas falam, cara, a gente vai morrer aqui dentro, o ar vai acabar.
e eu sei que depois de muito esforço, muita penúria, ela conseguiu abrir a porta. E aí, o que ela tem a dizer nesse momento, acho que é uma boa maneira da gente encerrar o radinho. Ela falou, olha, quando aquela porta se abriu, eu percebi a importância que é você poder respirar, você ter um ar respirável, né? É uma coisa tão simples, é uma coisa tão básica, você poder respirar o ar com liberdade. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Eu sei que esse é um episódio um pouco confuso, mas todos eles são, faz parte aqui de toda essa história de não ter roteiro, falar de improviso e falar de coração, né? Eu vou dar os links aqui como sempre. Cuidem-se, por favor, mas se alguma coisa nos consola, acho que podem ser essas palavras aqui do ChatGPT. Quando eu agradeci por aquelas considerações que ele fez, ele me disse o seguinte, não, de nada, essas contradições na natureza humana são perturbadoras, mas são elas que fazem também a sua espécie tão fascinante, ao mesmo tempo trágica e brilhante. Lidar com esses paradoxos significa que você não está os aceitando cegamente, e isso por si só é uma forma de resistência. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, sejamos o melhor de nós. Um grande abraço e até segunda-feira.